Hoje eu vou contar para vocês o caso de Camila Ruiz Lopes. Te convido a me acompanhar ao longo desse vídeo para conhecer os detalhes sobre o caso e deixar seus comentários. Se no final o conteúdo lhe parecer interessante e informativo, peço que deixe um like e se inscreva no canal. Camila Ruiz Lopes nasceu em 1998, na Argentina. Era filha de um casal de nacionalidade boliviana. Mas quando tinha 6 anos, seus pais se separaram e a garota foi criada por sua mãe, Rosa Mendoza, e seu padrasto Miguel Torres. Camila tinha uma irmã 4 anos mais nova chamada Valentina, com quem tinha uma relação muito próxima. Além disso, tinha 2 irmãos muito mais novos. Na residência localizada na área de Vila Lugano, na cidade de Buenos Aires, viviam também sua avó materna, uma tia e seu marido, assim como algumas pessoas que alugavam quartos. Segundo quem a conhecia, Camila era uma garota tranquila e simples. Não gostava de ir a festas e preferia manter-se discreta. Evitava chamar a atenção, por isso não usava maquiagem nem roupa que marcasse muito o seu corpo. No entanto, sob essa personalidade pacífica, de vez em quando aflorava a rebeldia normal da juventude. E ela tinha fortes confrontos e discussões com sua família, sobretudo com sua avó. De fato, em um momento crucial de sua adolescência, Camila não aguentou mais o ambiente de sua casa e, junto com sua irmã, tomou a decisão de escapar de casa. Então, ambas se refugiaram durante uma semana na casa de uma tia paterna, chamada Clara Sol. Muitas vezes, com uma saudade quase desesperadora, Camila expressou seu desejo de morar com seu pai biológico, procurando nessa possibilidade uma saída aos conflitos de sua casa. Mas aparentemente o homem não compartilhava desse desejo, pois tinha sua própria família e seus próprios conflitos. Com estes antecedentes, chegamos ao ano de 2016. Camila cursava seu último ano no ensino médio. No entanto, a precária situação econômica de sua família a obrigava a procurar soluções para financiar seus estudos, já que sua família não podia apoiá-la com o que ela precisava. Tanto Camila como sua irmã não tinham computadores ou acesso à internet. Por isso, frequentemente se dirigiam a uma lan house muito próxima, localizada a apenas alguns metros de sua casa. Assim, na sexta-feira, 29 de julho de 2016, o que começou como uma rotina habitual tornou-se uma reviravolta trágica na vida da jovem de 18 anos. No período da tarde, depois que saiu de casa junto com sua irmã Valentina para ir à lan house, mudou seus planos e 2 quadras antes de chegar ao seu destino, disse à sua irmã que ficaria esperando o seu namorado de 20 anos, com quem aparentemente havia combinado de se encontrar, para surpresa de todos, apenas algumas horas mais tarde. O namorado foi até a casa da família de Camila e perguntou à sua mãe se sabia onde a garota estava. Até aquele momento, todos pensavam que ela estava com um namorado. Mas a inquietação do rapaz deixou claro que algo estava errado. Camila havia desaparecido a apenas 5 quarteirões de sua casa, e a última pessoa a vê-la com vida, como já sabemos, foi sua irmã, de 14 anos, que relatou os últimos movimentos antes de se separar dela. A primeira busca foi direcionada para a família paterna, onde Camila já havia se refugiado em uma oportunidade anterior. Mas a tia não tinha notícias da garota, nem havia se comunicado com ela. Então, a família foi consumida por angústia, temendo que a jovem tivesse sido levada à força com algum objetivo obscuro. Naquele instante, a mãe de Camila decidiu denunciar o desaparecimento de sua filha às autoridades. O telefone celular de Camila ficou ligado até pelo menos às 19 horas. E de acordo com algumas fontes, houve atividade em suas redes sociais até pouco mais tarde naquele dia. Alguns familiares tentaram se comunicar com ela através do WhatsApp e notaram que as mensagens de fato eram lidas. Mas não havia resposta de Camila. Durante as primeiras horas do sábado, os familiares, com a mãe à frente, realizaram um protesto pedindo aos vizinhos que os ajudassem com informações ou alguma pista para encontrar a jovem. E assim começou uma busca desesperada, com a esperança de encontrá-la antes que fosse tarde demais. Enquanto e suas autoridades entraram em contato com a tia paterna de Camila,
pedindo-lhe informações sobre o paradeiro do pai da garota. Quando finalmente conseguiram localizá-lo, o homem pensou que se tratava de uma brincadeira cruel, já que não era a primeira vez que recebia chamadas com notícias falsas. Ao comparecer na delegacia, ficou incrédulo e desorientado diante da notícia. Porém, não tinha nenhuma informação sobre o desaparecimento de sua filha. Depois que os detetives interrogaram a irmã de Camila, de 14 anos, seus familiares e alguns colegas do colégio, surgiram dados inquietantes que os aproximaram rapidamente de um suspeito e que possivelmente era a pessoa que havia pegado na sexta-feira à tarde. Além disso, alguns vizinhos do bairro haviam visto Camila, em datas anteriores, de mãos dadas e caminhando com um homem mais velho. Mas por razões que não ficaram totalmente claras, ninguém comentou a respeito, por medo da família. Até que finalmente, alguém decidiu dar essa informação à tia paterna de Camila, que colocou a polícia em contato com a testemunha. Uma das vizinhas revelou que meses atrás havia encontrado a garota em um ônibus, acompanhada de um homem que estava sentado sobre suas pernas e acariciando-lhe o cabelo. Quando questionada se esse homem era o namorado de Camila, ela respondeu que não, que se tratava de seu tio. Os investigadores focaram seus esforços nesse indivíduo e a investigação, agora centrada nele, se tornou de caráter urgente. Assim, rapidamente, os detetives o encontraram, e sua identidade deixou assombrados a muitos, especialmente aos familiares de Camila. Se tratava de Rodrigo Salazar, que era tio da adolescente. Rodrigo nasceu em 18 de agosto de 1986, na Argentina. Estava casado com Laura Mendoza, a tia materna de Camila. Rodrigo era oficial da Prefeitura Naval Argentina, onde servia desde fevereiro de 2016. Há informações de que alguns meses antes dos fatos, Rodrigo e sua esposa Laura moravam na mesma casa que Camila. No entanto, depois de se separar da esposa, ele se mudou para uma pensão próxima à casa da família. Sob o radar da polícia, Rodrigo foi interrogado em 3 ocasiões diferentes. A atenção crescia a cada rodada de perguntas, já que suas respostas se contradiziam de forma alarmante. No entanto, depois de cada interrogatório, ele foi liberado. Apesar disso, a polícia seguiu investigando, e, à medida que avançavam as investigações e os detetives encontravam provas cada vez mais contundentes sobre seu envolvimento no caso, Rodrigo começou a sentir a pressão crescente de ser descoberto. Temendo que a verdade fosse revelada, finalmente ele decidiu se apresentar voluntariamente na delegacia. Os policiais suspeitaram que havia um vínculo além do laço familiar, e ao interrogar Rodrigo novamente, suas respostas estavam cheias de novas contradições. Ele ficou extremamente nervoso ao não poder se lembrar da última vez que viu Camila. Quando lhe solicitaram um número de seu celular, Rodrigo alegou que o tinham roubado no bairro de La Boca, em Buenos Aires. Ele também afirmou que durante o suposto roubo, tinham levado aproximadamente R$ 900 que ele havia sacado em um caixa eletrônico. No entanto, quando questionado em qual dos caixas da região havia retirado dinheiro, Rodrigo não soube responder. Após forte pressão feita pelos investigadores, Rodrigo desabou e acabou confessando um crime aterrador. Garantiu que sabia onde estava Camila e também disse às autoridades que a jovem já estava sem vida. Em sua confissão, Rodrigo disse aos policiais que Camila estava no quarto da pensão que ele estava alugando. Como já sabemos, a pensão era muito próxima, tanto da casa da vítima, como do lugar onde ela se despediu de sua irmã e foi vista pela última vez. Segundo Rodrigo, Camila e ele tinham discutido, e foi no meio dessa briga que ele terminou tirando-lhe a vida. Adicionado a esta confissão, as câmeras de segurança da região também tinham registrado o casal caminhando naquela direção. Por isso, as autoridades foram até o lugar para corroborar a versão de Rodrigo. Na noite de 2 de agosto de 2016, quando os policiais foram até a pensão, encontraram uma cena macabra. O corpo sem vida de Camila estava em um dos 3 quartos do lugar, cuidadosamente envolto em um lençol e em 4 sacos de lixo. Acredita-se que o criminoso iria colocá-lo em um carro para poder descartá-lo. A unidade criminalística da polícia trabalhou no local para coletar evidências. A princípio,
Os investigadores suspeitavam que se tratava de um crime resultado de uma tentativa de abuso sexual, mas a realidade era outra. Ninguém da família podia sequer imaginar que um ato tão macabro tivesse sido perpetrado por alguém tão próximo a eles. A surpresa e o horror se misturaram com sua incredulidade. Miguel, o padrasto da adolescente, se mostrou visivelmente afetado diante dos meios de comunicação. Para ele, foi um verdadeiro choque, pois durante os anos que viveram todos sob o mesmo teto, nunca houve problemas entre eles. Era uma relação normal entre tio e sobrinha. Clara, a tia paterna de Camila, que ajudou na investigação, estava emocionada. Disse que até o momento de sua prisão, Rodrigo não tinha levantado nenhuma suspeita. Até então, os familiares só sabiam que Rodrigo havia cometido o crime. No entanto, o motivo permanecia desconhecido. Um enigma que intensificava a angústia de todos. O que ninguém da família sabia era que, além da aparente relação tio-sobrinha, se ocultava um relacionamento secreto, que se manteve até mesmo enquanto Rodrigo ainda estava casado com a tia materna de Camila. Em sua declaração aos investigadores, Rodrigo revelou que a relação secreta foi a causa da separação de sua esposa e também o motivo pelo qual havia alugado um quarto localizado a poucas ruas da casa da jovem. A pensão onde o corpo foi encontrado era, na realidade, o lugar onde o casal se encontrava. A relação foi confirmada pela irmã de Camila e algumas amigas do colégio, que asseguraram que eles começaram a se relacionar quando Camila tinha apenas 13 anos e Rodrigo 24. Aqui vou fazer uma observação. Na Argentina, assim como no Brasil, a idade de consentimento sexual é de 14 anos, de acordo com o Código Penal de ambos os países. Então, relações sexuais com menores de 14 anos são consideradas de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima. Além disso, as amigas da jovem afirmaram que a relação era problemática e que Rodrigo era violento. Relataram que o tio havia tido vários episódios de ciúme na frente delas, que incluíam até agressão física. Também indicaram que havia várias mensagens de áudio no celular de Camila, nas quais Rodrigo a ofendia. Mas as discussões aumentaram nos últimos meses. Desde que a jovem começou a namorar um rapaz, essa nova relação era a principal causa das brigas. Os resultados das análises forenses revelaram que o falecimento foi causado por asfixia mecânica, devido a um estrangulamento feito com as mãos. Camila não apresentava ferimentos cortantes ou golpes, e não havia indícios de ter sofrido qualquer tipo de agressão sexual. Os peritos da equipe médica forense determinaram que o crime ocorreu no domingo, 31 de julho, no período da manhã, o que indicava que Camila ainda estava viva, um dia e meio depois de seu desaparecimento. Nos dias seguintes, familiares e vizinhos, cheios de dor e indignação, realizaram uma nova manifestação, exigindo justiça para Camila. Em frente à delegacia, o clamor se tornou mais forte, e se ouviram gritos que exigiam que Rodrigo fosse punido com todo o rigor da lei. Em torno do crime surgiu uma dúvida que se transformou em um profundo temor para os familiares. A confissão de Rodrigo aos policiais não tinha validade legal, até que fosse ratificada no âmbito judicial, deixando em espera a certeza de sua culpabilidade e alimentando a angústia de quem esperava por justiça. O temor não era infundado. Diante do magistrado, Rodrigo se retratou de seu primeiro depoimento, alegando que havia sido pressionado pelos agentes policiais desde as primeiras horas de 1º de agosto de 2016. Segundo suas palavras, apesar de ter solicitado a presença de um advogado desde o início, os investigadores se negaram a chamá-lo, insistindo que ele era apenas uma testemunha. Embora Rodrigo tenha se retratado de suas primeiras declarações, havia provas e testemunhas contundentes que corroboravam sua versão inicial. Entre elas, estava o fato de que o corpo da vítima foi encontrado exatamente no lugar que ele havia indicado. Assim, em março de 2018, quase 2 anos depois do crime, Rodrigo foi acusado de homicídio qualificado pelo vínculo familiar que havia entre autor e vítima, e por violência de gênero. A promotoria destacou que a participação do réu no crime estava suficientemente comprovada, já que além do corpo ter sido encontrado no quarto da pensão onde ele morava, seu DNA foi encontrado debaixo das unhas de Camila. Para a acusação,
O fato de que Rodrigo não tinha antecedentes criminais e contava com um emprego estável era um atenuante. No entanto, a idade de Camila, a confiança que depositou nele, o estado em que seu corpo foi encontrado e o comportamento do réu durante a busca pela jovem eram razões suficientes para solicitar a pena de prisão perpétua. A advogada que representou a família de Camila solicitou que ele fosse acusado de homicídio, qualificado também por crueldade e traição. Argumentou que na sexta-feira, 29 de julho de 2016, Rodrigo havia chamado a adolescente para se encontrar com ele. A levou para seu quarto alugado, tirou sua vida e depois envolveu o corpo em sacos plásticos. De acordo com a advogada da família, houve violência, poder e dominação de Rodrigo para com Camila. Além disso, fez referência aos diversos testemunhos que confirmaram os maus tratos e abusos, assim como a forma como ele havia controlado sua vida. Descreveu que o réu nunca aceitou a decisão de Camila de terminar a relação com ele, o que provocou a discussão que acabou com sua vida. A defesa de Rodrigo se baseou em justificar que todas as garantias básicas do réu foram violadas, pois o tribunal não incorporou ao processo suas declarações. Incluiu apenas sua suposta confissão espontânea. Segundo o advogado, Rodrigo não estava em condições mentais adequadas para fazer uma confissão válida. Agiu sob nervosismo e coação moral, sem a liberdade necessária para fazê-lo. Por isso, o defensor solicitou a nulidade de sua confissão, argumentando que já era inválida, porque foi realizada na sede policial e não na presença de um juiz. Além disso, depois que o réu se retratou, a busca em sua residência e as análises forenses também deveriam perder sua validade, já que haviam sido feitas sem mandado judicial. Por causa disso, o defensor solicitou a nulidade de ambas as ações e das provas que derivaram da suposta confissão. O tribunal não atendeu a nenhum dos pedidos da defesa. E um mês depois, em abril de 2018, Rodrigo Salazar, então com 31 anos, foi considerado culpado de homicídio qualificado por vínculo e violência de gênero. Ele foi sentenciado à prisão perpétua e a defesa chegou a recorrer da decisão. Mas em maio de 2021, sua sentença foi confirmada. Em um pequeno vilarejo na província de Ragusa, na Sicília, Itália, vivia um garoto de apenas 8 anos de idade chamado Matteo Rossi, cujo caso impactou um país inteiro. Supostamente tudo começou quando ele flagrou sua mãe tendo relações sexuais com o sogro, Abe, de Matteo, e ele ameaçou contar tudo para o pai. Fique conosco até o final desse vídeo. Conheça todos os detalhes dessa história, que terminou da pior maneira possível. Carla Bianchi, aos 16 anos de idade, vivia na província de Ragusa, na região da Sicília, na Itália. Ela trabalhava como garçonete, e em 2004, conheceu um jovem chamado Paolo, de 18 anos, por quem se apaixonou. Pouco depois de iniciarem um relacionamento, Carla teve uma briga com sua mãe, e como resultado dessa discussão, foi expulsa de casa. A garota não tinha para onde ir. Então, nesse momento, seu namorado a convidou para morar com ele e sua família. Alguns anos depois, em 18 de junho de 2006, o primeiro filho do casal nasceu. Um menino a quem chamaram de Matteo. O bebê trouxe alegria para casa. Mas como Carla não tinha uma boa relação com seus pais, os únicos que estavam ali para ajudá-la eram seus sogros. Um ano após o nascimento de Matteo, em 2007, Carla e Paolo decidiram oficializar sua união e se casaram. Em 2010, eles deram as boas-vindas ao segundo filho do casal, outro menino, que foi chamado de Luca. Nessa etapa de sua vida, Carla foi descrita como uma pessoa generosa, dedicada a seus filhos, uma mãe responsável e exemplar. Em contrapartida, sua fidelidade como esposa era questionável. Havia rumores de que ela estava traindo seu marido com o melhor amigo dele, mas foi o próprio marido Paolo que desmentiu o boato. Ele negou que sua esposa Carla e seu melhor amigo tivessem qualquer tipo de relacionamento sentimental. Carla deixou de trabalhar fora para poder ficar em casa e cuidar dos filhos pequenos. Às vezes, ela os deixava sob a responsabilidade de outros membros da família para que pudesse assistir às aulas ou resolver alguma coisa. Enquanto isso, Paolo
trabalhava como motorista de caminhão. Era um trabalho difícil, exigente. E ele passava muito tempo fora de casa, incluindo em outras regiões do país. Paulo estava sempre trabalhando duro para garantir que nada faltasse à sua família. Não se sabe exatamente quando aconteceu, mas o pai de Paulo, chamado Salvatore, se separou de sua esposa e a relação entre ele e sua nora Carla se tornou muito próxima. Ou pelo menos, é o que foi relatado. Ela se tornou seu principal apoio. Então os telefonemas e encontros entre eles tornaram-se mais frequentes. Quanto aos filhos de Carla e Paulo, vamos nos concentrar em Mateo, o mais velho. Ele era um menino muito animado e alegre, mas também muito introvertido e desconfiado com outras pessoas. Seus familiares acreditam que era por esse motivo que ele não gostava de ir à escola. Tinha muita dificuldade para se levantar de manhã e se preparar para sair de casa. Ainda assim, Mateo tinha bons amigos na escola, e seus professores se lembram dele como uma criança muito inteligente e também muito esforçada. Ele aprendia rápido e sabia gerenciar os conhecimentos com muita inteligência. O que Mateo gostava muito de fazer era frequentar as aulas de karatê algumas vezes por semana. Ele também gostava de estar com seu pai. Seu momento favorito era quando Paulo, depois de muitos dias dirigindo, voltava para casa e passava algum tempo com ele. Parecia que Mateo estava crescendo como uma criança saudável, tranquila e muito feliz. No entanto, no dia 29 de novembro de 2014, uma tragédia atingiu a família Rossi. Naquela tarde, por volta das 13 horas, Carla foi até a escola buscar Mateo, mas os professores lhe disseram que o menino não havia assistido às aulas naquele dia. Nesse momento, a Robememe, de 26 anos, foi diretamente a uma delegacia de polícia. De acordo com os policiais, ela entrou chorando e desesperada, alarmando a todos, dizendo que seu filho estava desaparecido. Carla assegurou que naquele dia, ela e seus 2 filhos haviam entrado no carro. O mais novo, Luca, foi deixado na creche e Mateo na entrada da escola. Mesmo assim, Carla não percebeu se o menino havia entrado ou não nas instalações. A mãe também comentou que depois disso, assistiu a uma aula de culinária, algo que de fato tinha feito, porque todos seus colegas de classe foram capazes de corroborar isso. Rapidamente, a cidade inteira começou a se mobilizar. A polícia e várias equipes de voluntários estavam empenhados em encontrar o menino. Enquanto isso, Paulo, o pai do garoto, estava trabalhando em outra região do país, quando, em uma breve ligação de sua esposa Carla, recebeu a trágica notícia do desaparecimento de seu filho, Mateo. Desesperado, Paulo decidiu deixar o trabalho de lado e regressar para casa imediatamente para participar das buscas. Naquela mesma tarde, a polícia recebeu a ligação de um homem chamado Antônio, de 65 anos. Ele afirmou que havia encontrado o corpo de uma criança no barranco da aldeia. Os policiais foram até o local onde Antônio havia dito ter encontrado o corpo, e de fato estava lá o corpo do pequeno Mateo, de apenas 8 anos. As condições em que o corpo foi encontrado eram deploráveis. Parecia que se tratava de um garoto desprotegido, e todo mundo se perguntava quem poderia ter tirado a vida de uma criança inocente. Carla, a mãe, acompanhou os agentes e fez o reconhecimento do corpo. Ao ver seu filho, com ferimentos nas mãos, no pescoço e com as calças abaixadas, Carla desmoronou e precisou ser amparada pelos policiais que a seguraram pelos braços, para que permanecesse em pé. A mãe parecia que realmente estava sofrendo muito com a situação. A princípio, a polícia duvidou que Antônio tivesse sido tão eficaz e encontrado tão rapidamente o corpo do menino. Todavia, Antônio lhes disse que era apenas um visitante regular da área e que sua esposa o convenceu a se juntar à busca. Porém, para os agentes policiais, era tudo muito suspeito. Então, Antônio foi levado para a delegacia de polícia. Antônio foi submetido a um interrogatório exaustivo e em seu carro foi feita uma inspeção completa. O homem deu a mesma versão, repetidas vezes e para diferentes investigadores. Não caiu em contradição nenhuma vez e não mudou um só detalhe. Assim, Antônio foi liberado. Nesse momento, começou a busca pelo culpado da morte do garoto. Enquanto a mídia local e a mídia nacional
cobriam o caso, os membros da família de Mateu estavam muito comovidos e se pronunciaram algumas vezes na frente das câmeras. A avó da criança disse que era impossível para ela perdoar uma pessoa que havia feito algo tão selvagem. A tia paterna de Mateu também se pronunciou dizendo que ele era o príncipe da casa e expressou que queriam justiça para seu sobrinho. Em meio a toda essa comoção, os investigadores precisavam descobrir exatamente como haviam tirado a vida de Mateu. Os exames forenses duraram um total de 4 dias e concluíram que Mateu havia morrido devido a um estrangulamento com um cabo elétrico. Também foi constatado que ele tinha diferentes lesões nos pulsos, levando a pensar que ele havia sido amarrado. Apesar de ter sido encontrado com suas calças abaixo dos joelhos, foi confirmado que o menino não havia sofrido qualquer tipo de abuso sexual. Com essa notícia, a população começou a pensar que entre eles havia uma pessoa muito cruel e todos queriam saber quem era. Muitas pessoas disseram que quem quer que tivesse tirado a vida do garoto também merecia morrer. As primeiras investigações não levantaram muitos dados, mas vários dias depois que o corpo de Mateu foi encontrado, os investigadores tiveram acesso às câmeras de vigilância localizadas perto da escola que o garoto frequentava. Quando assistiram às gravações da manhã de 29 de novembro de 2014, dia do desaparecimento, os detetives se deram conta de que havia uma pessoa que mentia o tempo todo. Carla, a mãe da criança, não aparecia nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança. Ficou claro que ela não havia levado Mateu para a escola, como havia dito a equipe de policiais em várias ocasiões. Ao tomarem conhecimento do fato, os policiais ligaram para Carla para questioná-la, mas ela comentou que no dia em questão ela estacionou em outro lugar, um pouco mais distante do portão de entrada e da câmera que apontava diretamente para o portão da escola. Esse detalhe poderia ser considerado muito pequeno por ela, mas para os policiais, isso era uma contradição de sua versão anterior. E eles começaram a considerar a mãe como principal suspeita. Os investigadores verificaram outras câmeras de segurança colocadas perto da casa da família, e elas mostravam um horário diferente daquele que Carla lhes havia dito. Ela havia saído de casa em um horário diferente, e com isso as suspeitas sobre Carla foram crescendo cada vez mais. Até aquele momento, ninguém havia suspeitado da mãe, desesperada e arrasada. Carla havia chorado na frente das câmeras. Havia chorado ao encontrar o corpo de seu filho e havia se mostrado muito afetada com toda a situação. Porém, a essa altura, todos já estavam começando a pensar que a mulher era, na verdade, uma excelente atriz. Quando as acusações começaram a surgir, Paolo, o pai de Mateu, defendeu sua esposa até a exaustão. Quando todos começaram a apontar o dedo para Carla, Paolo disse que acreditava 100% em sua esposa e rejeitou todas as acusações. Ele insistia que tinha uma família decente e uma esposa amorosa, que Carla sempre foi carinhosa com seus filhos e seria incapaz de fazer qualquer mal aos seus garotos. Poucos dias depois, a polícia encontrou outras imagens de câmeras de segurança, nas quais Carla podia ser vista com seus 2 filhos. Mateu estava presente naquele dia em que ela relatou seu desaparecimento. Era de manhã, e o menino pôde ser visto caminhando sozinho para casa. Pôde-se ver também como Mateu entrou na casa da família, mas nunca foi visto saindo. Foi verificado o momento em que Carla regressou com seu carro, entrou na garagem de sua casa e 40 minutos depois, a mulher deixou a residência. Para a polícia, esse foi o momento em que Mateu foi assassinado. Antes dessa nova evidência, uma busca foi realizada na casa da família. Lá, os peritos encontraram vários cabos com as mesmas características que tinham o fio usado para tirar a vida da vítima. Dias após o assassinato de Mateu, sua mãe foi presa. Carla foi acusada de homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com o promotor, ela estrangulou seu próprio filho e jogou o corpo em um barranco, não muito longe da própria casa. A mulher negou a acusação categoricamente, insistindo que naquela manhã havia levado seu filho para a escola. Carla ainda estava apegada à primeira história que havia contado. Nos dias seguintes, seus advogados trabalharam para provar sua inocência. Ela não mudou sua versão dos fatos, mas as autoridades disseram que havia falhas graves e grandes indícios de sua culpabilidade. Por isso,
se recusaram a lhe dar liberdade provisória. Em 10 de novembro de 2015, Carla mudou sua versão pela primeira vez. Ela contou aos investigadores que realmente não havia mandado seu filho para a escola naquele dia, mas que não se lembrava exatamente do que tinha acontecido. Depois dessa primeira mudança na versão, Carla entregou uma outra versão completamente diferente. Ela alegou que naquela manhã, Mateu, seu filho, não queria ir para a escola, como já tinha acontecido em muitas outras manhãs. Assim, ela praticamente o obrigou a se vestir, pegar suas coisas e ir para a escola. Mas no meio do caminho, o menino saiu do carro e começou a caminhar na direção oposta, em direção à casa da família. E foi nesse momento que as câmeras o flagraram. Carla diz que continuou dirigindo e depois de alguns minutos, após deixar seu filho mais novo na creche, decidiu voltar para casa para ver como Mateu estava. Porém, quando abriu a porta, o encontrou caído no chão, sem vida. Ele estava com cabos elétricos em volta do pescoço. Carla pensou que, provavelmente, Mateu estava brincando com os fios e, sem querer, por acidente, havia se estrangulado. Ela comentou que a situação lhe causou muito pânico e, por isso, não quis chamar a polícia. Carla também comentou que carregou o corpo de seu filho até a garagem. O colocou no porta-malas de seu carro e depois o abandonou no barranco, onde foi encontrado posteriormente. Dessa forma, Carla pensou que poderia proteger a integridade de sua família e que seu marido Paolo não sofreria por causa de um acidente que havia acontecido em sua própria casa. Após essa declaração, em várias entrevistas, Carla narrou o evento em lágrimas. As pessoas e os investigadores já estavam duvidando da veracidade de sua declaração e também de seu estado de saúde mental. Os advogados da suspeita solicitaram que ela fosse submetida a vários exames psiquiátricos e queriam um relatório completo, pensando que ela sofria de transtornos de personalidade e que, por causa disso, não estava em condições de ser levada a julgamento. Entretanto, essa tentativa de reduzir sua responsabilidade pelo crime não produziu os efeitos esperados, já que foi apresentado um relatório no qual os psiquiatras disseram que Carla era consciente e sem distúrbios mentais. Eles também reconheceram que era capaz de amar outras pessoas, mas também de causar danos. Ou seja, suas ações não tinham nada a ver com qualquer tipo de loucura. Pelo contrário, Carla era uma pessoa completamente sã. Quase um ano depois da tragédia, em 2015, Carla apresentou uma nova versão dos fatos que deixou toda a população de boca aberta. Ela denunciou seu sogro Salvatore Rossi, de 52 anos, como assassino de seu filho e falou sobre toda a suposta participação dele, que, de acordo com ela, na época dos fatos, era seu amante há um longo tempo. Isso mesmo, Carla disse que era amante de seu sogro, o pai de seu marido, Paolo, segundo a acusada. Um dia Mateu flagrou-os tendo relações sexuais e o garotinho ameaçou contar a seu pai tudo o que tinha presenciado. Naquele momento, Salvatore decidiu evitar que seu filho Paolo descobrisse sobre a infidelidade de sua esposa, Carla, e decidiu silenciar Mateu, tirando-lhe a vida na frente da própria mãe. Carla disse que não havia confessado a verdade no início, porque temia que seu sogro também tirasse a vida dela e de seu filho mais novo, já que ele era um homem violento, ciumento e malicioso. Em fevereiro de 2016, o avô de Mateu, Salvatore, foi investigado por homicídio voluntário, mas no interrogatório, ele negou tudo. Carla permaneceu fiel a essa nova versão dos fatos. Entretanto, seu sogro tinha um álibi sólido. Naquele dia, o homem divorciado estava com sua namorada. Além do mais, graças a várias câmeras de segurança próximas à residência dele, os investigadores conseguiram concluir que, na realidade, Salvatore não tinha ido à casa de Carla, ou seja, não existia nenhum elemento que pudesse sustentar a nova versão da acusada. Enquanto Salvatore, o sogro, estava sendo investigado, Paolo, o pai da vítima, voltou a aparecer nos noticiários, dessa vez por causa da nova acusação feita por sua esposa. Paolo disse que era mais uma mentira de Carla, afirmando que não podia acreditar que em algum momento de sua vida havia amado aquela mulher.
Ele disse também não acreditar que seu pai fosse capaz de fazer mal ao próprio neto, nem que fosse capaz de dormir com sua esposa. Em 3 de outubro de 2016, a promotoria solicitou que Carla fosse sentenciada a 30 anos de prisão por homicídio premeditado, agravado e ocultação de cadáver. No julgamento, questionaram Carla sobre todas as mentiras que havia contado. Ela disse que sua intenção não era essa, mas que ela havia misturado todas as memórias e pensou que naquele dia realmente tivesse levado seu filho para a escola. Carla também garantiu mais uma vez que seu sogro era o responsável pelo crime. No final das contas, o motivo nunca ficou claro. De acordo com a reconstrução dos investigadores, Carla estrangulou Mateo de apenas 8 anos, a sangue frio. O colocou no porta-malas de seu veículo. Ao chegar no local onde o corpo foi encontrado, ela o jogou no chão, puxou suas calças para baixo e o largou abandonado. Tudo isso para que a polícia acreditasse que algum homem havia abusado dele. Para construir um álibi, Carla foi ao curso de culinária e finalizou seu plano quando foi até a escola de Mateo no fim da aula para buscá-lo, e se mostrou surpresa e preocupada ao receber a notícia de que o garoto não tinha comparecido à escola naquele dia. No final do julgamento, Carla Bianchi foi considerada culpada de homicídio e cumpriu a sentença solicitada pela promotoria. 30 anos de prisão. Paulo se encarregou de cuidar de seu segundo filho, Luca, que não voltou a ver a mãe. Carla não tem o direito de receber visitas de seu filho. No ano de 2017, o casal iniciou seu processo de divórcio, e em 2021, Carla foi considerada culpada de calúnia contra seu ex-sogro Salvatore e sentenciada a mais de 2 anos de prisão e a pagar-lhe uma indenização de 24 mil. No final do segundo julgamento, no qual Carla enfrentava acusações de calúnia, ela ameaçou Salvatore, seu sogro, dizendo que o mataria com suas próprias mãos, mas ele disse apenas que estava muito tranquilo. O assassinato de Matteo Rossi entrou para a história italiana como um dos casos mais chocantes do país. Realmente, o motivo não ficou claro. Afinal, a autora nunca admitiu os seus atos. No entanto, algumas pessoas acreditam que Carla ficou muito irritada porque Matteo não queria ir à escola. Outras pessoas acham que o menino realmente flagrou a mãe tendo relações com o avô, Salvatore. Mas foi a mãe quem decidiu se livrar dele, para que o marido não descobrisse. Carla seguiu afirmando até o fim que seu sogro era o responsável pelo crime, que os dois realmente eram amantes e foram surpreendidos pelo garoto. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não houve evidências reais que comprovassem que Carla tinha um caso com o sogro. Mas o que vocês acreditam que realmente aconteceu? Não se esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.